e a gente vai dar continuidade às nossas aulas sobre segurança e saúde no trabalho. Então, triângulo do fogo: calor, fonte de ignição, comburente, na maioria das vezes o combustível, e o comburente, na maioria das vezes o oxigênio, e o combustível, que pode ser, ele vai variar de material de classe A, B, C ou D, tá? Beleza? Para que se inicie o fogo, é preciso haver uma adequada proporcionalidade entre os componentes de reação. Essa proporcionalidade é determinante básica para o fogo, tá ok? Então, beleza. Pessoal, é importante a gente saber um pouco sobre ponto de fulgor, ponto de combustão e o ponto de ignição. Esses três pontos, vem aqui comigo, esses três pontos, eles podem cair na sua prova. Já tem questões que cobram o que é ponto de fulgor, ponto de ignição, que é onde irá iniciar realmente ali aquela chama ou algo nesse sentido. Beleza? Então vamos aprender agora o que é o ponto de fulgor. Vem aqui comigo. Aqui na imagem, por exemplo, ela está representando bem. O ponto de fulgor é a temperatura mínima no qual os elementos combustíveis começam a desprender vapores. Então, ó, aqui eu tenho elementos combustíveis e eles estão desprendendo vapores, tá? E eles podem começar a incendiar quando eu tenho uma fonte externa de calor. Nesse caso aqui, uma fonte de ignição. Então, esse é o ponto de fulgor desse combustível, tá? Então, esse combustível está liberando aqui vapores. Então, esse vapor vai ser o combustível. Aqui eu tenho o oxigênio. E aqui vai ser a fonte de ignição, tá? Nesse tipo de reação, a combustão se interrompe quando afasta-se a fonte externa de calor. Então, afastei a fonte externa de calor, a combustão ali, o fogo, ele vai parar. Já no ponto de combustão, é a temperatura mínima no qual os gases desprendidos dos elementos combustíveis, então tem um elemento combustível aqui dentro, ele tem gases sendo desprendidos, que ao tornar em contato com uma fonte externa, então ó, combustível, eu tenho oxigênio aqui, e aqui é a fonte de ignição, que ao tomarem contato com uma fonte externa de calor, entram em combustão e continuam a queimar. Então, ó, se é o ponto de fulgor, tirando aqui a fonte externa, ele para. Quando tem o ponto de combustão, ele já continua o fogo, beleza? E a fonte de ignição é a temperatura no mínimo do que os gases desprendidos dos elementos combustíveis. Então, aqui eu tenho os elementos combustíveis, né? Combustível, aqui eu tenho oxigênio, fonte de ignição. Então, é a temperatura mínima no qual os gases desprendidos dos elementos combustíveis entram em combustão apenas pelo contato com o oxigênio do ar, independente de qualquer fonte de calor, tá? Então, aqui eu não preciso ter uma fonte de calor diretamente. Então, eu tenho os gases e, a partir daí, eles iniciam essa reação e dão continuidade. Beleza? Beleza. Então, conseguiram entender? Ponto de fulgor, ponto de combustão, ponto de fulgor, tirou a fonte, ele para, ponto de combustão, tirou a fonte, ele continua, e fonte de ignição é que não tem necessidade de você colocar aqui uma fonte de calor para que ele inicie. Então, ele inicia e dê continuidade sozinho aqui no caso do incêndio, tá ok?